Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a tia Rafa. Estou mais uma vez aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Hoje é aula de ciências. Então, abram o livro de vocês, quinto ano, na página 289, para a gente começar o conteúdo e acompanhar a leitura, tá bom? A unidade 3 vai falar sobre o planeta Terra, ou seja, o planeta que nós habitamos. E logo no início, o autor traz uma imagem de uma bola aí azul que tem alguns tracinhos verdes e brancos. Esse é o nosso planeta visto do lado de fora do espaço. Então, tem uma primeira pergunta aí para vocês. Diante dessa imagem que vocês viram, o que mais chamou a atenção de vocês? Vocês vão registrar nesse espaçozinho que tem aí ao lado. E existe uma segunda pergunta que vocês não precisam registrar, apenas responder oralmente ou conversar com a mamãe ou com o papai. Sobre o que você acha se o planeta Terra é desse mesmo jeito como está aí na imagem, desde que ele se formou, ou será que ele sofreu alguma mudança ao longo do caminho? Vamos conversar? Então, a formação da Terra. Acompanhe a leitura comigo. Nosso planeta surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Inicialmente ele era uma grande massa quente e incandescente que ao longo de milhões de anos foi se resfriando. Ou seja, nem sempre o nosso planeta foi dessa forma como nós estamos vendo hoje. Há muito tempo atrás, o nosso planeta era apenas um globo que vivia em constantes erupções, vulcões sem parar. Era muito quente, ou seja, não tinha condições de ter vida no planeta por conta da temperatura que eram altíssimas. Então, o planeta ao longo dos anos, ele foi se modificando até se tornar um lugar habitável onde nós moramos hoje. Durante esse processo, muitos vulcões em erupção iam expelindo o magma. O magma é um material quente que fica localizado no interior do planeta, que se tem até hoje, né? O nosso planeta é dividido em 3 partes, que é a crosta, o manto e o núcleo. E esse magma está justamente no núcleo, que é na parte mais central do nosso planeta. Tempestades frequentes e intensas foram resfriando o material da superfície e formando uma crosta sólida, que é justamente a parte onde nós habitamos. Então, com o passar do tempo, a Terra foi se transformando até adquirir a aparência e as características que tem hoje. No entanto, ela continua e continuará se modificando. Ou seja, não significa que agora que o nosso planeta já está em condições de habitar, que ele não vai continuar passando por mudanças, tá? Ele vai se modificando ao longo do tempo, de acordo com o clima, de acordo também com o espaço e outra coisa, também de acordo com a ação do homem, porque a ação do homem também tem modificado e muito nosso planeta. O nosso planeta tinha muito mais árvores do que a gente imagina, mas com o desmatamento de florestas, a nossa mata, as nossas florestas foram diminuindo. Então, a ação do homem, a ação do tempo, a ação do espaço, tudo isso faz com que o nosso planeta vá se modificando, tá bom? Na página 290 tem o estudo da biosfera. A biosfera corresponde aos ambientes do planeta em que há vida. Em que lugares do nosso planeta há vida? Vocês sabem? Podem responder daí, tá bom? E a Rafa vai dar um tempinho para vocês responderem. Então, no nosso planeta existe vida na água, existe vida no céu, existe vida na terra. Então, esses locais onde se há vida é chamado de biosfera. Bio vem de vida, esfera, círculo, ou seja, vida no círculo, vida na esfera. Então, incluindo as regiões da litosfera, que é a crosta terrestre, e a parte do manto, que é chamada inferior à crosta, hidrosfera e atmosfera. Todas essas camadas são camadas onde se tem vida. Nela estão todos os seres vivos do planeta, como animais, plantas, fungos e micro-organismos. Nas regiões mais altas da atmosfera e nas regiões mais profundas da litosfera não se encontram seres vivos, portanto, essas regiões não fazem parte da biosfera. Ou seja, só se faz parte da biosfera os locais onde se pode ter vida. Por mais que possa ser a vida de uma minhoca, a vida de um verme ou de um vírus, tem que se ter vida para ser considerado biosfera. Se não tiver, então não é biosfera. A biosfera é composta de ecossistemas. E o que seria ecossistemas? Ecossistema é o conjunto de seres vivos e componentes ambientais
não vivos de uma região que se relacionam entre si e formam um ambiente com características próprias e bem definidas. Os seres vivos são os animais, as plantas, os fungos e os micro-organismos. Já os componentes não vivos são a água, o ar, o solo, o clima e outros aspectos físicos. Todos os ecossistemas do planeta encontram-se na biosfera. Ou seja, qual seria então o ecossistema do peixinho? O ecossistema do peixinho seria o mar, porque lá está reunido tanto elementos vivos como não vivos. Que elementos vivos nós poderíamos encontrar no mar? Peixe, polvo, algas marinhas, baleia, tubarão. E quais são os elementos não vivos que nós poderíamos encontrar lá? Areia, água, enfim, pedras. Então, todos esses elementos reunidos formam o ecossistema do peixe, ou seja, fundo do mar. Qual seria então o ecossistema do ser humano? O ecossistema do ser humano seria a terra, juntando tudo, né? Árvore, céu, mar. Então, são elementos vivos e não vivos que compõem o ecossistema do ser humano, que é um ecossistema mais amplo, nós podemos dizer assim, porque diferente dos outros animais, eles não se utilizam de todas essas áreas do ecossistema, eles se limitam a apenas uma. Os seres humanos, eles são mais amplos, eles se apropriam de mais ambientes para o seu ecossistema. E aí, o livro vai propor uma atividade, tá? Que vai da questão 1 até a questão 4, que fala justamente sobre a formação da Terra e sobre a biosfera. Na primeira questão, vocês vão precisar ter um dicionário em casa. Se vocês não têm dicionário em casa, podem pesquisar na internet o que significa a palavra incandescente, tá? Se vocês têm alguém em casa que sabe o significado, basta consultar e registrar. Na segunda questão, é uma questão de relacionar imagens afirmativas. Tem algumas afirmativas que vocês vão relacionar com as imagens da letra A, B e C. Na terceira questão, ele está perguntando como era o ambiente da Terra em seu início, ou seja, vocês vão voltar na história e dizer como é que era a Terra. A Terra era do jeito que ela é hoje, ela era azulzinha já, com os tracinhos verdes e brancos, a Terra já era um lugar habitável, como é que era a Terra no seu início? E na quarta e última questão, está perguntando quais regiões do planeta não fazem parte da biosfera e por quê. Lembra lá que a tia Rafa falou que só pode ser biosfera se tiver vida, se não tiver vida não é biosfera. Então vocês vão nos dizer aqui, registrar no livro, que lugares são esses que não são biosfera e por que eles não são, tá bom? Para a próxima aula, nós vamos estudar os recursos naturais, recursos renováveis e não renováveis. Então, vocês já podem ir adiantando a leitura, tá bom? Para que na próxima aula a gente já possa acompanhar junto, vocês possam interagir também. Não precisa se acanhar, pode pedir o WhatsApp da mamãe e do papai, mandar áudios no grupo, perguntando, tirando dúvida, a gente está à disposição. A tia Rafa, semana passada, não pôde estar com vocês por aqui pelas videoaulas, porque a tia Rafa estava internada, mas a tia Rafa recebeu alta e está fazendo tratamento domiciliar. Então agora eu posso estar mandando um vídeo para vocês, tirando todas essas dúvidas e respondendo as atividades. Então vamos que vamos, crianças, para poder correr atrás desse prejuízo, tá bom? Até a próxima. Beijo da tia Rafa. Tchau, tchau.